Bom dia a todos, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Nós iremos fazer a chamada dos nobres vereadores e vereadoras para darmos início à sessão de hoje. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Didimo Mendes Soares, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, vereador Etielson da Silva Monteiro, vereador Inara Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares Pereira, vereadora Maria de Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquisson Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Yuri Lelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. A gente está no dia de hoje para uma sessão, cumprimentando as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, na sede do município de Manicoré, na região ribeirinha do nosso município e também no Santo Antônio do Matupi. Cumprimentar todos os vereadores e todas as vereadoras. Neste momento, sob a proteção de Deus, a gente registra o número legal de senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com o que dispõe o artigo 56, 57 e 68 do 168 do Regimento Interno desta Casa. A gente declara aberta a presente sessão no dia de hoje. De acordo com o artigo 71, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, abrimos um expediente com tempo de 30 minutos por sessão específica para discussão e apreciação de contas do município de Manicoré, do ex-prefeito Sebastião Pimentel de Medeiros. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura das atas da ata da sessão anterior. Senhor presidente, todos os vereadores, temos duas atas para serem lidas hoje. Nós iremos fazer a leitura da ata, primeiramente da ata 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, 33ª legislatura 2025-2026 da Câmara Municipal de Manicoré. Presidente, vereador Wellington Irlelo Reis. Aos 15 dias do mês de junho de 2026, nesta cidade de Manicoré, no prédio próprio do Poder Legislativo, na sala das sessões plenária, vereador professor Emanuel Colares Duarte, às 9h15 da manhã foi feita a chamada dos senhores vereadores presentes, presidente Wellington Irlelo Reis, primeiro vice-presidente Eliakim Cordeiro Duarte, segundo vice-presidente Etielson da Silva Monteiro, primeira secretária DOC, vereadora Maria Socorro Guimarães Abreu, segundo secretário Marcos Adriano Colares Pereira e demais vereadores, Antônio Passos Veiga, Didimo Mendes Soares, online, Joaquim Rodrigues Ribeiro, online, José Antônio Pinto Gomes, online, Inara Socorro Coutinho de Assunção, online, Marquisson Machado Barbosa, Michel Davi Pinto Breves, Paulo César Ferreira da Silva, online, Wilson Pableton de Freitas França, Newton Cabral de Azevedo Neto, falta justificada. O senhor presidente, invocando a proteção de Deus e de acordo com o que dispõe os artigos 64, 65 e 66, o regimento interno da Casa em vigor declara aberta a sessão ordinária, cumprimentando a todos, inicialmente com um pequeno expediente.
Feita a leitura da ata anterior da sessão ordinária, sendo a ata aprovada, a leitura dos documentos recebidos e expedidos. Pauta da ordem do dia, projeto de lei de número 19, de 12 de maio de 2026, projeto de lei municipal de número 21, de 19 de maio de 2026, projeto de decreto legislativo de número 5, de 25 de maio de 2026. Matérias em tramitação, projeto de lei de 5, de 23 de fevereiro de 2026, projeto de lei de número 18, de 2025, LDO para 2026, projeto de lei de número 22, de 25 e 26, projeto de decreto legislativo de número 6, de 25 de maio de 2026. Prestação de contas anual, exercício do ano de 2019, Sebastião Pimentel de Medeiros. Prestação de contas do ano de 2020, Sebastião Pimentel de Medeiros. Prestação de contas anual do ano de 2021, o excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, projeto de lei de número 23, de 28 de maio de 2026. Matérias entregues à secretária, parecer conjunto de número 18 de 2026, parecer conjunto de número 22 de 2026, parecer conjunto de número 27 de 2026. Grande expediente, vereadores e vereadoras inscritos. Primeiro orador, vereador Marcos Adriano. Cumprimenta a todos e informa que deseja utilizar sua fala em forma de agradecimento a Deus pela oportunidade. Agradece a todos que contribuíram para que acontecesse pela segunda vez em Monicoré a ação de castração em saúde animal, incluindo animais de ruas que também foram castrados. Agradece o governo do Estado por meio da Secretaria de Proteção Animal. Segundo orador, Eliakim Cordeiro Duarte, cumprimenta a todos, agradece os nobres pares, ressalta que foram apresentados nesta Casa Legislativa vários pedidos em relação ao retorno do escritório da empresa Ambar para a relação do o distrito de Santo Antônio do Matupi. E graças a Deus o escritório retornou ao distrito. No entanto, enfatiza que ainda não foram resolvidas as questões apresentadas. Assim, na qualidade de legítimo fiscal e defensor do interesse da população monicoraense, apresentou a denúncia de pedido de providências em face à empresa Ambar. Indicação de número 001, que solicita o patolamento das ruas do distrito de Santo Antônio do Matupi. Indicação de número 002, que solicita o patrulhamento da rua da comunidade Maravilha, localizada no distrito de Santo Antônio do Matupi. Agradece e finaliza a fala. Terceiro orador, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro. Cumprimenta a todos os presentes. Faz a apresentação do indicativo na posição de parlamentar, entregando a 6ª Comissão de Direito da Defesa da Pessoa Idosa. Destaca a importância desta data. Apresenta indicação de número 002, que sugere o Poder Estadual a implantação da estrutura da Delegacia Especializada de Proteção a Crimes contra a Pessoa Idosa, no município de Monicoré. Agradece e finaliza sua fala. Quarto orador, vereador Paulo Ferreira da Silva. Usa espaço para fazer algumas reivindicações, apresentando que a sociedade tem levado a este vereador. Ressalta que há alguns dias vinha solicitando a recuperação das vicinais do distrito de Santo Antônio do Matupi, que hoje vê suas reivindicações sendo atendidas. Destaca ainda a Secretaria de Segurança Pública, informando que em breve estará atuando no distrito de Santo Antônio do Matupi. Ressalta que vê as coisas se encaixando mais uma vez, faz a reivindicação acerca da Escola da Aldeia do Campinho, que foi inaugurada, mas não está tendo atividade por estar sem energia. Informa que encontrou algumas divergências no projeto de número 23 de 2026, que irá fazer questionamento acerca do referido projeto que se encontra em pauta. Ressalta que a condição do relator da Comissão do Meio Ambiente irá se pronunciar sobre a matéria. Agradece e finaliza sua fala. Quarto orador, vereador Etielson Monteiro. Cumprimentar a todos os presentes, relata a sua ida à capital, informando que foram elaborados ofícios de solicitação de NIT, requerendo a federalização do ramal da democracia. Informa ainda que solicitou ao governador do estado do Amazonas a disponibilização de uma lancha para auxiliar nas atividades da Polícia
militar na zona rural. Agradece a doutora Ludmila pelo apoio prestado, ressaltando que quando encaminhou os ofícios por meio da sua intermediação já tenho obtido resposta. Quinto orador, vereador José Antônio Pinto Gomes, cumprimenta a todos os presentes, dedicando a sua moção fúnebre à família Alves Brandão pelo falecimento da genitora da referida família. Seu pronunciamento apresenta a indicação de número 007/2026, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão à ilustríssima professora doutora Maria Francisca Moraes de Lima, reconhecendo os relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da educação no município. Sexto orador, vereador Wellington Lelo Reis, cumprimenta a todos. Presente, aproveita a oportunidade para externar informações sobre importante a este parlamento. Relata que esteve reunido com o senador Eduardo Braga, ocasião que estiveram em pauta o Hospital de Santo Antônio do Matupi e os recursos destinados pelo senador para a construção das pontes, destacando que os trabalhos da ponte do Jatuaruna já foram iniciados, informa ainda que estiveram em reunião com o governador no estado. Destaca o trabalho desta Casa Legislativa em parceria com o Poder Executivo. Agradece e finaliza a fala. Matérias a serem votadas no grande expediente. Indicação de número 002, do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro. Indicação de número 007, de 2026, vereador José Antônio Pinto Gomes. Indicação de número 001, de 2026, vereador Pastor Eliaquim Cordeiro Duarte. Indicação de número 002, de 2026, vereador Pastor Eliaquim Cordeiro Duarte. Em face a vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, pede a moção de pesar à família Brandão pelo falecimento da senhora Maria Brandão, em nome do seu filho Moisés Brandão. Indicação e requerimentos de moção foram aprovados. Ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 5, de 25 de maio de 2026. Aprovado. Projeto de lei de número 19, de 12 de maio de 2026. Aprovado. Projeto de lei municipal de número 21, de 19 de maio de 2026. Também aprovado. Nas considerações finais, não houve escrito. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. E dia e hora regimental, conforme o regimento interno da Câmara. Vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, secretária DOC, lavou a ata na sala de sessões da Câmara Municipal de Manicoré, em 15 de junho de 2026. Ata da 33ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, 33ª legislatura, 2025-2026. Queria fechar essa porta que está demais. Meu Deus do céu. Ao 16 do dia de junho de 2026, nesta cidade de Manicoré, Amazonas, no prédio próprio do Poder Legislativo Municipal, Aristóteles das Neves Bicho, na sala de sessões plenária, vereador professor Manuel Colares, feita a chamada dos senhores vereadores, vereadoras presentes, presidente Wellington Lelo Reis, primeiro vice-presidente Eliaquim Cordeiro Duarte, segundo vice-presidente Etielson da Silva Monteiro, primeira secretária DOC, vereadora Maria Socorro Guimarães Abreu, segundo secretário Marcos Adriano Colares Pereira, online, demais vereadores, Antônio Passos Veiga, Didimo Mendes Soares online, Joaquim Rodrigues Ribeiro online, José Antônio Pinto Gomes, Inara Socorro Coutinho de Assunção online, Marquinhos Machado Barbosa, Michel Davi Pinto Breves, Paulo César Ferreira da Silva online, Wilson Pabliton de Freitas França, Newton Cabral de Azevedo Neto. Faltas justificadas não houve. Senhor presidente, invocando a proteção de Deus, de acordo com o que dispõe o artigo 64, 65 e 66 do regimento interno da Casa em vigor, declara aberta a sessão ordinária, cumprimentando a todos, iniciando com um pequeno expediente, feita a leitura da ata anterior, sendo a ata aprovada. Documentos recebidos, feita a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Ofício de número 11 de 2026, justificativa de ausência da vereadora Inara Coutinho. Ofícios expedidos não houve. Pauta da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 006, de 25 de maio de 2026. Projeto de lei de número 23, de 28 de maio de 2026. Projeto de lei de número 22, de 25 de 2026. Matérias em tramitação. Projeto de lei de número 005, de 23 de fevereiro de 2026. Projeto de lei de número 18, de 2025, LDO para 2026. Matérias entregues à Secretaria, requerimento de número 001, de 2026, Gabinete do vereador Eliakim Cordeiro Duarte. Indicação de número 004, Gabinete do vereador Eliakim Cordeiro Duarte. Indicação de número 003, de 2026, Gabinete do vereador Eliakim Cordeiro Duarte. Requerimento de número 003, de 2026, Gabinete do vereador Eliakim Cordeiro Duarte. Requerimento de número 002, de 2026, Gabinete do vereador Michel Davi Pinto Breves. Solicita informações referentes ao cumprimento de lei municipal de número 973. Indicação de número 005 de 2026, Gabinete do vereador Michel Davi Pinto Breves. Indicação de número 49 de 2026, Gabinete do vereador Etielson da Silva Monteiro. Indicação de número 50 de 2026, do Gabinete do vereador Etielson da Silva Monteiro. Grande expediente, vereadores e vereadoras inscritos, primeiro orador, vereador Michel Davi Pinto Breves, cumprimenta a todos os presentes, apresenta as suas reivindicações por meio dos requerimentos já citados acima, pede ao poder público esclarecimento sobre se já há pessoas contempladas pelo programa e se este já foi executado, ressalta a grande importância do programa para a sociedade de Manicoré, apresenta indicação referente ao tiro de guerra à sociedade de guerra solicitando a reforma dos dormitórios, principalmente ressalta a cooperação técnica com o município tem sua parcela de contribuição e agradece. E finaliza sua fala. Segundo orador, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, cumprimenta a todos os presentes, agradece os nobres pares pela contribuição e sua indicação, em conceder honraria à senhora Luzia Prestes, merecedora da homenagem. Ressalta ainda os trabalhos que estão sendo iniciados, Ponte dos Ramais, e solicita que os membros realizem visita para verificar o andamento do serviço a fim de poder ajudar e conversar com os comunitários. Destaca que esse trabalho é essencial para a sobrevivência econômica do nosso município. Terceiro orador, vereador Antônio Passos Veiga, cumprimenta a todos os presentes e destaca a Caravana da Pesca, um encontro que está sendo realizado em todo o Amazonas e que terá início pelo município de Manicoré, por meio das oficinas de manutenção de motores rabeta e de primeiros socorros, visando proporcionar mais segurança às comunidades ribeirinhas. Agradece e finaliza sua fala. Quarto orador, vereador Etielson Monteiro, cumprimenta a todos os presentes, apresenta suas reivindicações por meio da indicação 49 de 2026. de 2026, o qual solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, senhora Maria José Teixeira, a resolução do problema da falta de energia elétrica na quadra da Escola Pastor João Batista. Apresenta a indicação de número 50, o qual solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal e secretário municipal de Infraestrutura a realização de serviço de recapeamento de algumas ruas do bairro Manicorézinho. Agradece e finaliza a sua fala. Quinto orador, Eliakim Cordeiro Duarte, cumprimenta a todos os presentes, apresenta o requerimento número 003, que solicita informações sobre o motivo pelo qual o convênio da funerária que presta serviços em Manicoré não pode dar cobertura ao distrito de Santo Antônio do Matupi, bem como o requerimento de número 001, que solicita informações sobre o motivo pelo qual a escola Ipiranga da Comunidade Maravilha não está funcionando. Destaca a necessidade de haver iluminação no distrito de Santo Antônio do Matupi. E na Comunidade Maravilha, para que a população tenha dignidade e segurança, reconhece trabalhos realizados por meio da Secretaria de Assistência Social, mas ressalta a necessidade de atualização mensal dos serviços e informa que não há ninguém para realizar esse trabalho no distrito. Solicita, portanto, que a secretária encaminhe um servidor para desempenhar essa função
de forma fixa no distrito. Agradece e finaliza a sua fala. Matérias a serem votadas, requerimento de número 001 de 2026, indicação de número 004 de 2026, indicação de número 003 de 2026, requerimento de número 003 de 2026, requerimento de número 002 de 2026, indicações 005 de 2026, indicação de número 49 de 2026, indicação de número 50 de 2026, indicações e requerimentos todos aprovados. Ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 006 de 2025 de maio de 2026, projeto de lei de número 22 de 2020, de 25 de 2026, projeto de lei de número 23 de 28 de maio de 2026. Senhor presidente, põe os referidos projetos em votação, sendo todos aprovados. Considerações finais, não houve inscritos, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente agradece a presença de todos, convida os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, adia a hora e regimental. Vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, secretária DOC, lavrou a presente ato na sala de sessões na Câmara Municipal de Manicoré em 16 de junho de 2026. As duas atas lidas pela vereadora secretária da mesa diretora deste poder, vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção. As duas atas estão em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. A ata aprovada, as duas atas aprovadas. Neste momento, a vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção, secretária da mesa diretora, por favor, faça a leitura dos ofícios expedidos e recebidos por esta casa. Temos um ofício recebido, ofício de número 787 TG 12002, ao excelentíssimo senhor Wellington Lelo Reis, presidente da Câmara Municipal de Manicoré, 15 de junho de 2026. Assunto: convite para a formatura em comemoração ao aniversário do TG, projeto Cápsula do Tempo. Com os cordiais cumprimentos, tiro de guerra, doutor Edmundo Juarez, convida a Vossa Excelência e os integrantes desta Câmara para prestigiarem a formatura em comemoração aos 30 anos de sua criação, que será realizada neste tiro de guerra, às 9 horas, no dia 15 de julho de 2026. Amarante Reis Júnior, chefe de instrução do tiro de guerra, 12002. Ofícios expedidos. Ofício de número 207 de 2026. Ao senhor Manuel Sebastião de Medeiros, prefeito municipal de Manicoré em exercício 2019 e 2020. Assunto: ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, ao mesmo tempo, vimos informar o julgamento de contas do parecer prévio de número 71 de 2022, Tribunal Pleno no processo TSE 11271/2020, prestação de contas anual, exercício de 2019. Atenciosamente, o Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 206 de 2026, ao senhor Moisés Brandão, endereço bairro Nossa Senhora do Rosário, sorveteria Manu, assunto encaminhando moção de pesar de autoria da excelentíssima senhora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereadora do PSD. Atenciosamente, o Wellington Lelo Reis, vereador presidente, ofício de número 209 de 2026, ao excelentíssimo senhor Roberto Cidade, governador do estado do Amazonas, encaminhando a indicação de número 002 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Ribeiro. Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 210 de 2026, ao senhor Coronel Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, assunto encaminhando a indicação de número 002, de autoria do excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador PSD. Ofício de número 211, 2026,
Ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Manicoré, assunto encaminhando indicações de número 001, 002, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte. Ofício de número 212 de 2026. Ao senhor Nélison Marinho, secretário municipal de infraestrutura, assunto encaminhando indicações de número 001, 002, de 2026. De autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte, vereador republicanos. Ofício de número 213, ao senhor José Carlos Freire Valentim, subprefeito do distrito de Santo Antônio do Matupi. Assunto encaminhando indicações número 001, 002, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte, vereador republicanos. Ofício de número 214 de 2026, ao excelentíssimo senhor Venâncio Antônio Castilho de Freitas Terra, promotor de justiça, titular da primeira Promotoria de Justiça de Manicoré, Amazonas. Assunto encaminhando representação, denúncia ao Ministério Público de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte, vereador republicanos. Ofício de número 215 de 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré. Assunto encaminhando indicações de número 003, 004, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte, vereador republicanos. Ofício de número 216, ao senhor Carlos Freire, subprefeito do distrito de Santo Antônio do Matupi, encaminhando indicações de número 003, 004, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte. Ofício de número 217, 2026, ao responsável pela manutenção da iluminação pública, encaminhando indicação de número 003, de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte. Ofício de número 218, a senhora Nilcione Colares de Azevedo, secretária municipal de assistência social. Assunto encaminhando indicação de número 004 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte. Ofício de número 219, a senhora Maria José Teixeira Bagatella, secretária municipal de educação. Assunto encaminhando requerimento de número 001 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte. Ofício número 220, de 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré, assunto encaminhando requerimento de número 003, de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Eliakim Cordeiro Duarte, vereador republicanos. Ofício de número 222, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré, assunto encaminhando requerimento de número 002, de autoria do excelentíssimo senhor Michel Davi Pinto Breves, vereador do União Brasil. Finalizada a leitura dos ofícios recebidos e expedidos, senhor presidente. Neste momento, dando continuidade à sessão no dia de hoje, após a leitura dos ofícios expedidos e recebidos por esta Casa, neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção que faça a leitura da pauta da sessão do dia de hoje. Faça a leitura da pauta da sessão do dia de hoje e também as matérias que estão tramitando nas comissões deste poder. Posterior a isso, a gente vai entrar de acordo com o artigo 70 do regimento interno desta Casa, com um tempo de 60 minutos para apreciação e votação de matéria única no dia de hoje, que é a prestação de conta anual Prefeitura de Manicoré, exercício 2019, emissão de parecer prévio do recomendada aprovação com ressalvas da conta de 2019 do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros.
Pauta da ordem do dia, 22/6/2026. Matérias constantes na pauta da ordem do dia, de acordo com o que dispõe os artigos 24, artigo 147, parágrafo único da Lei Orgânica de Monicoré, artigo 56, 57 e 168 do Regimento Interno da Casa, artigo 127, parágrafo 5º e 6º da Constituição do Estado do Amazonas, prestação de contas anual, exercício 2019, parecer prévio de número 71/2022, TCE, Tribunal Pleno do Processo, de número 1271/2020, prestação de contas anual, exercício 2019, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, prefeito municipal à época. Procedência, Tribunal de Contas, TCE, despachado pela presidência das comissões desta Casa no dia 27/5/2026. Encaminhada à primeira e segunda comissão e a todos os vereadores no dia 28/5/2026. Matérias tramitando nas comissões permanentes. Projeto de lei de número 005/2026, de 23 de fevereiro de 2026, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Monicoré, Amazonas, a Igreja Assembleia de Deus, no distrito de Santo Antônio do Matupi, da outras providências, de autoria do vereador Eliakim Cordeiro Duarte, tramitando nas comissões permanentes no dia 23/2/2026. Projeto de lei de número 18/2026, LDO para 2027, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2027 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, tramitando nas comissões permanentes no dia 25/5/2026. Prestação de contas anual, exercício 2020. Parecer prévio de número 113/2022, Tribunal Pleno, processo de número 12.219/2021. Órgão, Prefeitura Municipal de Monicoré, exercício 2020, de responsabilidade do senhor Manuel Sebastião de Medeiros, prefeito municipal de Monicoré, no exercício à época. Procedência, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, despachado pela presidência da Casa no dia 27/5/2026, encaminhado à primeira e segunda comissão e todos os vereadores e vereadoras no dia 27/5/2026. Prestação de contas anual, exercício de 2021, parecer prévio de número 69/2023, Tribunal Pleno do Processo, TCE, número 11.964/2022, órgão, Prefeitura Municipal de Monicoré, exercício 2021, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Monicoré, no exercício à época. Procedência, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, despachado pela presidência da Casa no dia 27/5/2026, encaminhada à primeira e segunda comissão e todos os vereadores e vereadoras no dia 27/5/2026. Neste momento, lido a pauta da sessão do dia de hoje, só repetindo, ratificando as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, vereador Paulo do Santo Antônio Matupi, conta-se online. Hoje é uma pauta única, que é apreciação e votação das contas do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, ano 2019.
ano 2019. Neste momento, peço ao vereador Inara Socorro Coutinho Assunção, secretário da mesa diretora, que faça a leitura da matéria que veio do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né, que é o processo que foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, parecer técnico, que a vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção irá fazer a leitura. E, posterior a isso, fazer a leitura também do parecer da segunda Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer prévio de número 71, 2022, Tribunal Pleno, processo TCE, Amazonas, de número 12071 de 2020. Assunto: prestação de contas anual, órgão Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício 2019. Responsável: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, prefeito municipal. Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, parecer de número 5053, 2022. Doutora Evelyn Freire de Carvalho, procuradora de contas, relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho, ementa, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício de 2019. Emite parecer prévio recomendado à Câmara Municipal a aprovação com ressalva das contas do senhor Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, prefeito municipal à época na Prefeitura de Manicoré, no exercício de 2019, em observância ao artigo 71 da Constituição Federal, do artigo 40, inciso 1º e artigo 127, caput, parágrafos 2º e 4º da Constituição do Estado do Amazonas. Parecer conjunto de número 23 de 2026, da Primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Segunda Comissão de Finanças e Orçamento, Constitucional, Processo Legislativo, Prestação de Contas Anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício de 2019 e da outras providências. Relatora da Primeira Comissão, vereadora Maria Socorro Guimarães Abreu. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator da segunda comissão, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Comissão de Finanças e Orçamento. Em consonância com o parecer prévio de número 71 de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, opino no sentido de que a Câmara Municipal de Manicoré deve aprovar as contas do senhor Emanuel Sebastião Pimentel de Medeiros, referente ao exercício 2019. Recomenda-se ainda que esta Casa Legislativa acompanhe atentamente o desenrolar da tomada de contas especial instaurada para fiscalizar a apuração das responsabilidades e a reparação de eventuais danos ao patrimônio público. Diante do exposto, manifesta-se por parte das duas comissões supramencionadas parecer favorável à aprovação de prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício de 2019, e da outras providências, uma vez que está em conformidade com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município de Manicoré e com o regimento interno da Câmara Municipal de Manicoré. Este é o parecer plenário, vereador professor Manuel Colares Duarte, Manicoré, 8 de junho de 2026. Primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Segunda Comissão de Finanças e Orçamento. Neste momento, a gente está na ordem do dia, só repetindo aqui, ratificando, estamos na ordem do dia, de acordo com o artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, com o tempo de 60 minutos para apreciação e votação da matéria na pauta do dia de hoje, que é emitir parecer, a prestação de conta, processo 12071-2020, que é relativo à conta
Prestação de conta anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício 2019, do senhor Sebastião Pimentel de Medeiros, parecer favorável do Tribunal de Contas, com ressalva. Neste momento, iremos passar para os senhores vereadores e senhoras vereadoras, a princípio, para os relatores da primeira comissão de redação final e a segunda comissão de orçamento e finanças. Relatora vereadora Socorro Bandeira, por favor. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que estão na galeria, meu cordial bom dia a todos. Nós temos aqui o parecer conjunto número 024 de 2026, da primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da segunda Comissão de Finanças e Orçamento. Constitucional, Processo Legislativo, Prestação de Contas Anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, Exercício de 2020 e da outras providências. Relatora da primeira comissão, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator da segunda comissão, vereador Wilson Pablo de Freitas França. Comissão de Finanças e Orçamento. É 2019 também. O parecer número 023 de 2026. O relatório trata-se de análise jurídica para subsidiar o julgamento por esta Câmara Municipal de Contas anuais do então prefeito do município de Manicoré, Amazonas, senhor Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, relativas ao exercício financeiro de 2019. As referidas contas foram objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCE Amazonas, que, no uso de sua competência constitucional, emitiu o parecer prévio número 71 de 2022, por meio do qual recomenda a aprovação com ressalvas das contas em apreço. Conforme contas do Acórdão número 71 de 2022, parte integrante do referido parecer prévio, embora tenham sido identificadas impropriedades e irregularidades, o TCE Amazonas concluiu que estas não possuem gravidade suficiente para macular a gestão, a ponto de ensejar um parecer pela sua rejeição. Em vez disso, o Tribunal de Contas determinou a instauração de tomadas de conta especial para apuração específica de certos achados e expediu as recomendações para a gestão. Nesse contexto, cumpre a esta Casa Legislativa realizar o julgamento político das contas, nos termos de sua competência exclusiva, observando os limites e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação aplicável. O julgamento de contas do chefe do Poder Executivo é uma das mais importantes prerrogativas do Poder Legislativo, exercida por meio do controle externo à administração pública. O procedimento é regido primordialmente pela Constituição Federal. O artigo 31 da Carta Magna estabelece que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo local, com auxílio dos tribunais de conta. Parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe sobre a força do parecer prévio emitido por essa Corte Técnica. O artigo 31, parágrafo 2º do parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal a norma constitucional
confere ao parecer do Tribunal de Contas uma natureza de superparecer, que vincula o julgamento da Câmara Municipal. A sua conclusão, seja pela aprovação com ressalvas ou rejeição, prevalecerá a menos que seja derrubada por uma decisão com quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. No caso em tela, o TCE Amazonas, órgão técnico especializado e competente para análise aprofundada das contas, após examinar toda a documentação, a defesa e os relatórios de suas diretorias. Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior. A Diretoria de Controle de Obras Públicas optou por recomendar aprovação e ressalvas com recomendação. Significa que a avaliação técnica do tribunal, as irregularidades encontradas não configuram ato de improbidade administrativa doloso, desfalque. Então, presidente, nobres vereadores, nós temos aqui um parecer conjunto da primeira e da segunda comissão, né, e nosso parecer foi favorável, e pedimos aos nobres pares que nos acompanham, votando favorável por parecer. Então, assim, nós queremos aqui passar a outra parte do parecer para o nosso relator da segunda comissão, o vereador Wilson Pabliton. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente desta mesa, o vereador Yuri Reis, também cumprimentar os nobres membros que compõem a mesa e os demais vereadores que estão aqui presentes e os que estão acompanhando de forma online. Cumprimentar também a toda a população, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na galeria e também nas plataformas de redes sociais. Mais uma semana se inicia, a gente aqui numa apreciação de uma prestação de conta do exercício de 2019. E aí as comissões optaram pelo parecer conjunto 023/2026, que tem a primeira comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e também a segunda comissão de Finanças e Orçamento, onde tem a relatora que me antecedeu, a vereadora Socorro Bandeira, da primeira comissão, e o vereador que vos fala aqui, Wilson Papo, da segunda comissão. A vereadora Socorro Bandeira, relatora, ela leu o relatório, onde se trata do análise jurídico subsidiar do julgamento por esta Casa Câmara da prestação de contas anuais do exercício da Prefeitura Municipal de Manicoré. Na ocasião, o prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, relativo ao exercício financeiro de 2019. Então, foi proferidas as formas e objetivos dos análises do parecer e o acordo número 71 de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, aonde foi colocado o parecer favorável com ressalvas, e no caso a gente também está apresentando aqui esse parecer, acatando o parecer e recomendando o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde julga a prestação de conta do chefe do Poder Executivo, com prerrogativa do Poder Legislativo de exercer a função de estar julgando, aprovando ou rejeitando aqui, conforme foi falado aqui pela vereadora Socorro, relatora da primeira comissão, os artigos, tanto da Constituição quanto
da lei orgânica do município e do regimento interno. E a gente conclui, em consonância com o parecer prévio 71 de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, opina no sentido de que a Câmara Municipal de Manicoré deve aprovar as contas do senhor Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, referente ao exercício 2019. Recomenda-se ainda que a esta Casa Legislativa acompanhe atentamente o desenrolado da tomada de conta especial instalada para fiscalizar a apuração de responsabilidade e reparação de eventuais danos ao patrimônio público. Dito isso, a gente conclui, diante do exposto, manifesta por parte das duas comissões parecer favorável à aprovação de prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Manicoré no ano de 2019 e das outras providências. Então, conforme acordo, a primeira e a segunda comissão, ela opta em acompanhar o parecer favorável com ressalva do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Neste momento, a gente vamos colocar a abertura da fala para os senhores vereadores e senhoras vereadoras que queiram se pronunciar a respeito da prestação de conta anual 2019 do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, prefeito à época, que a gente quer registrar a presença do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, o professor Sebastião Pimentel de Medeiros, que hoje nos dá a satisfação de estar aqui conosco no dia de hoje, exatamente no dia que vai fazer, já que a gente viu aí a leitura da primeira comissão e segunda comissão, com parecer favorável, acompanhando o parecer do técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Neste momento, a gente partilha para os demais vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Didio Mendes Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos assistem pela rede social, nós estamos diante de uma prestação de conta do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, no qual já veio com um parecer do Tribunal de Contas, que é o Tribunal Técnico, que é quem teve acesso a todas as contas da gestão do Sabá, e cabe a nós, pelo menos a mim, com o parecer técnico do Tribunal de Contas, seguir conforme a relatoria. Então, aqui eu já antecipo o meu voto, que eu sou favorável à aprovação. Muito obrigado. A palavra continua franqueada, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Pastor Eliaquim. Presidente, bom dia aos demais vereadores. Nós estamos aqui diante de uma situação que com certeza a gente precisa examinar bem, né? Avaliar, mesmo que aqui está o ex-prefeito presente na sessão, e eu estava lendo aqui, observando, que quando se fala de ressalva, é porque realmente foi encontrado algumas irregularidades, né? E observando aqui, nós observamos aqui que várias irregularidades foram encontradas. Processo licitatório, também reformas de escolas que não foram
concluída dentro de prazo, e também alguns auditivos que foram feitos sem necessidade, né? Então, esse parecer, como disse muito bem aqui o meu colega Didio, tem aqui um parecer, né? Mas é sempre bom citar, vereador, que aqui deixa claro também que foi encontrado as irregularidades. Então, nós vamos estar proferindo, senhor presidente, nosso voto, vamos estar acompanhando essa situação e, com certeza, a gente vai dar o nosso voto daqui a pouco, no momento certo. Tá bom, presidente? Obrigado. Senhor presidente. Palavra franqueada do senhor vereador Joaquim Rodrigo Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Nós, analisando realmente a questão do parecer do Tribunal de Contas, quando nos apresenta agora, nesse momento, a prestação de conta do ex-prefeito Sabá Medeiro, um dia eu conversando com o ex-prefeito Manuel Galdino, ele declarava que prefeito sempre será prefeito. Principalmente, ex sempre será ex, porque você vai passar vários anos amargando, às vezes, muitas vezes, aquilo que você tanto sofreu durante, talvez, as amarguras durante os 4 anos de mandato, mesmo depois que você saia do mandato, você ainda fica sofrendo as consequências, mesmo você querendo acertar, e fez de tudo para fazer a coisa certa, e você fica aí remoendo e amargando essas questões. Uma dessas são esse momento. Eu estou vendo aqui o ex-prefeito Sabá Medeiro presente aqui no qual eu te agradeço a sua presença, mas a gente sabe da sua responsabilidade, da sua determinação. Então, como prefeito, você fez de tudo para querer acertar. E, logicamente, nós, seres humanos, nós somos limitados e não somos perfeitos, né? E parece que o Tribunal de Contas ele foi criado justamente para criar essas situações em relação à questão de ver. Falou o vereador Dídimo, tecnicamente eles estão preparados para fazer isso, né? E muitas vezes quem somos nós para debater em relação a essa questão, para falar de gestão, tem conhecimento. E nós estamos aqui para discutir isso. Acho que é importante te ver, e não resta dúvida que a gente estamos analisando realmente aqui o parecer, e a gente vai dar o nosso voto no momento certo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Antônio Pinto Gomes. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu quero cumprimentar todos os colegas e também o nosso ex-prefeito Sebastião Pimentel de Medeiros, que se encontra na galeria. Então, pessoal, hoje nós estamos diante de um processo de aprovação de contas do nosso ex-prefeito. Dizer para vocês que este é o caminho de quase todos os homens públicos, e a gente se coloca no lugar do prefeito hoje, sabendo que um administrador, qualquer que seja, terá prestações de conta, mesmo que seja de um sindicato, de uma associação, que seja de uma firma. Em síntese, até o Vaticano não passou na prestação de conta. Sabemos que a Cúria Romana hoje ela enfrenta sérios problemas na justiça.
Porque a prestação de contas é uma coisa muito séria. E nem sempre o administrador público, ele erra por maldade, ele erra por fraude. Eu tenho uma vida pública de associação e sindicato muito extensa, já fui dirigente municipal de educação, e a gente sabe que por mais que se faça certo, sem a ganância, sem a ambição, a gente comete erros numa administração pública. E que eu aqui não quero exercer um papel de juiz, que hoje é o ex-prefeito Sebastião Pimentel de Medeiros que está aí, amanhã pode ser o professor José Antônio, já que ele foi ordenador de despesa, e que a gente vê que muitas vezes o ente público ele resolve muitas vezes problemas da sociedade em que fez de uma maneira correta e muitas vezes fugiu de alguma legalidade, mas que não houve dolo, que não houve planejamento de saqueamento, de enriquecimento ilícito. Conheço a pessoa do ex-prefeito, sei o homem simples que ele é, sei que não possui bens que justifique, não, vou votar contra porque esse cara se apropriou de alguns dos bens públicos. Entretanto, nós trabalhamos com pessoas que cuidam da nossa vida, que muitas vezes não têm o cuidado de fazer as coisas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista correto. Então, eu me coloco na situação hoje de um vereador que tem o poder de dar seu voto reprovando ou aprovando, e vamos guardar a hora do voto. Obrigado, senhor presidente. Deu voto? Não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marquinhos Machado Barbosa. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Também cumprimento aqui, prestigiando essa sessão, o ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, né, e também demais presentes aqui na galeria. Estamos aqui hoje diante de uma apreciação importante, né, que é uma prerrogativa desta Casa Legislativa, das Casas Legislativas, né, que é a apreciação de contas, né, do Executivo. Nesse momento agora, fazendo aqui o julgamento da prestação de contas de 2019, né, do mandato do prefeito Sabá Medeiros, né, e que, com certeza, até chegar aqui, senhor presidente, já teve várias indas e vindas, né, notificações do Tribunal de Contas, né, que muitas vezes é muito duro com a realidade dos municípios, dos gestores. E o gestor público, muitas vezes, ele se vê diante de decisões, né, que ele tem que escolher entre a cruz e a espada, né, porque são inúmeras as necessidades que surgem, as dificuldades, os imprevistos, né, e o prefeito tem que decidir, o gestor tem que decidir em resolver, né, muitas vezes fugindo um pouco da legalidade, né, que os órgãos, né, de controle externo e interno requer, né, para que ela possa, né, atender os anseios da população. Então, como falei, o tribunal ele cobra, né, com muita dureza, com muito rigor, né, e muitas vezes não levando em consideração essas peculiaridades, né, em que o gestor se depara, né, ao gerir um município importante, um município grandioso, com diversas dificuldades, com questão territorial desafiadoras, né, e realidade também desafiadoras, né, e que, como eu falei, o prefeito tem que decidir. Mas aqui a gente imagina as idas e vindas, né, de recursos, né, de notificações que o ex-prefeito Sabá Medeiros já teve, até chegar esse momento aqui de julgamento nesta casa. E a gente já parabeniza aqui o Tribunal de Contas, verificando todas essas questões, né, avaliando os recursos, recomendou
encaminha para essa casa a recomendação de aprovação com ressalva, né? Então, é um grande passo, né? Porque muitas vezes vem para esta casa já as condenações dos tribunais de conta, né? Já condenando as prestações de conta, né? E nesse caso aqui vem a recomendação de aprovação. Então, a gente está pronto para voltar, presidente, né? E sempre observar essas questões, essas dificuldades que os gestores têm, né, em gerir um município grandioso, como é o município de Monicoré, com as suas diversas necessidades e imprevistos que surgem no decorrer de um mandato. Era só essa colocação que eu queria fazer, presidente, né, e com certeza estamos prontos aí para proferir nossos votos. A palavra continua franqueada, senhores vereadores, a respeito do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, prestação de conta anual, Prefeitura Municipal de Manicoré, exercício 2019, competência à época do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Sabá Medeiros. Neste momento a gente vai paralisar a sessão com um tempo de 10 minutos para que nós possamos verificar algumas informações internas deste poder e logo em seguida a gente continua, já vem para a votação da matéria na pauta do dia de hoje, que é apreciação e votação da prestação de conta anual exercício 2019, prefeito, à época, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Sessão paralisada por 10 minutos. Aqui. Neste momento, a gente retoma a sessão no dia de hoje com a pauta única, agradecendo os vereadores e vereadoras que permitiram a gente paralisar a sessão específica na prestação de conta hoje, anual Prefeitura Municipal de Manicoré 2019, exercício 2019, do ex-prefeito Sabá Medeiros. Neste momento, vamos passar para a votação. Como o parecer da primeira e segunda comissão foi acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, parecer técnico do Tribunal de Contas, e a gente sabe que os prefeitos, os gestores municipais do interior do estado do Amazonas, e não é diferente do país, às vezes requer faz situações, como bem falou aqui o vereador Marcos Machado Barbosa, da dificuldade que tem um gestor municipal, principalmente no interior do estado do Amazonas, da dificuldade que às vezes tem que tomar decisões
e que, sabendo que tem uma ilegalidade e que não é muito, que não vai ferir tanto a situação naquele momento, mas que toma decisões, às vezes erros e falhas, mas que não são situações que levam as pessoas a prejudicar vidas, né, a ter uma questão muito ferrenha. Então, os prefeitos municipais, os gestores municipais do Estado do Amazonas, dos municípios, ele passa por muita dificuldade. A gente observa muita dificuldade que passa o gestor municipal no nosso interior do Estado. Então, neste momento, a gente passa a votação. Com o voto, o vereador Antônio Passos de Veiga. Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão? Voto favorável, senhor presidente. Com parecer das comissões. Vereador Didio Mensori, como voto Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, que acompanha o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas? Favorável, senhor presidente. Vereador Eliakim Cordeiro Duarte, como voto Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão? Senhor presidente, eu vou estar dando meu voto, mas eu quero mencionar mais uma vez e dizer que hoje a nossa votação, o nosso voto que nós vamos estar apresentando, a gente não está aqui apresentando pela emoção, né? E não vou colocar também a razão, né? Porque se a gente fosse usar a razão, com certeza nós seguiríamos, né, o voto contrário, né? Mas em respeito, nós vamos estar votando favorável essa ocasião, mas colocando aqui que a gente sabe como que é a vida de um gestor, né? O gestor tem as suas dificuldades, tem as suas burocracias, e não depende só dele, que está ali com a caneta na mão, né? Depende também do seu secretariado, né? E às vezes, devido a essas questões, acaba então respingando em cima do gestor. Então nós vamos estar votando aí favorável e também conforme o parecer que foi dado aqui. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Vereador Tielta Silva Monteiro, como voto a Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, ratificando o parecer da comissão, ele acompanha o parecer do Tribunal de Contas técnico, que é favorável com ressalvas. Como voto a Vossa Excelência? Favorável, senhor presidente. Vereador Inara Socorro Coutinho Assunção, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, parecer que acompanha o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é favorável com ressalvas. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor Emanuel, que está aqui na galeria, eu irei fazer meu voto observando as pontuações do Tribunal de Contas, que foi uma aprovação com ressalva, e está explícito aqui a importância de avaliar a gestão, principalmente dos governantes atuais e próximos que vierem gerir o nosso município. Embora com ressalvas, a gente vai dar o nosso voto favorável à aprovação de contas do ex-prefeito, professor Sabá Medeiros. Vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, já que a primeira e segunda comissão é favorável com o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Prestação de conta, ex-prefeito Sabá Medeiros. Voto favorável, senhor presidente, de acordo com o parecer das devidas comissões. Vereador José Antônio Pinto Gomes, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão? Senhor presidente, caros colegas vereadores, senhor Sebastião Pimentel de Medeiros, eu vou votar acompanhando o parecer do tribunal e também acompanhando o parecer da nossa relatora da comissão. Meu voto é favorável. Vereador Marcos Adriano Colares Pereira, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão? Senhor presidente, senhores vereadores,
antes de externar o meu voto, eu quero usar só uns 3 minutos aqui para reafirmar aquilo que eu quero agradecer a Vossa Excelência, que teve o respeito de parar a sessão e conversar com os vereadores, não para tentar mudar voto, não para tentar induzir para que vossa vontade, de alguma forma, seja exercida nesta votação. Senhor presidente, eu, como todos sabem, nesse plenário, eu tinha dito para Vossa Excelência que no dia que chegasse a prestação de conta do ex-prefeito, eu votaria contra. Eu votaria contra. E o ex-prefeito, ele sabe os motivos disso. Mas eu não vou usar a minha prerrogativa, esse pequeno poder outorgado pela população de Manicoré, que não foi para isso que eu vim para esta casa, para tentar usar de alguma forma este cargo para me vingar pessoalmente de ninguém. Então, senhor presidente, eu não vou me apequenar. Política não se faz política sorrateira. Política não se faz induzindo, né? E diante disso, né? Diante disso, seguindo o meu coração, não orientação sua, de maneira nenhuma, Vossa Excelência chegou, conversou comigo, menos nem o prefeito Lúcio Flávio, nem a minha presidente de partido, pedindo de alguma maneira, nisso deixaram bem claro, bem livre, que a decisão individual do vereador. Mas eu vou votar a favor, seguindo o meu coração. Seguindo o meu coração, porque eu jamais vou usar aqui esse pequeno poder otorgado pela população para me vingar de outra hora. Se eu fosse fazer diferente, talvez eu não ficasse em paz comigo mesmo, porque a minha essência não é essa. E eu sou esse cara que vocês estão convivendo aqui já quase 5 anos comigo. É um cara que quando tem para falar algo, fala olhando, como estou fazendo aqui para o vice-prefeito, né? E muitas vezes sou mal compreendido, mas eu vou votar favorável, porque eu entendo que o ex-prefeito já foi demais castigado. O fato de hoje, aqueles que batiam nas suas costas, aqueles que lhe chamavam de amigo, não estar num momento como esse aqui, já mostra que Vossa Excelência estava mal de amigos e mal assessorado. Portanto, senhor presidente, encerrando esse assunto, eu voto favorável, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas e também das comissões. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, com voto a Vossa Excelência. Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, que acompanha o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Parecer favorável com ressalva da prestação de conta anual 2019, ex-prefeito Sabá Medeiros. Voto favorável de acordo com o parecer das comissões do Tribunal de Contas. Vereador Marquinhos Machado Barbosa, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, que acompanha o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Conta anual 2019, ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Senhor presidente, eu voto favorável, de acordo com os pareceres conjunto das comissões, né, que acompanha aí o parecer técnico, né, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vereador Michel Davi Pinto Breves apresentou um documento na mesa desta casa, justificando sua falta no dia de hoje. Justificando sua falta, o vereador Michel está ausente. Tem atividade parlamentar na zona rural do município de Manicoré. Vereador Newton Neto, com voto a Vossa Excelência, contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, que acompanha o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, prestação de conta 2019, ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Senhor presidente, eu voto favorável de acordo com os pareceres das comissões. Vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Paulo Doidan, vereador do Santo Antônio Matupico, que conta-se online, como vota Vossa Excelência, contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, que acompanha o parecer técnico do Tribunal de Contas da União 2019, do Estado do Amazonas, aliás. Prestação de conta anual 2019, ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel, aprovada com ressalvas. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o ex-prefeito Sabá Medeiros, que se encontra na galeria, e dizer que o meu voto é favorável, porque
acompanhei a gestão do ex-prefeito e vi a boa intenção dele em trabalhar em prol do município. Então, pois meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Wilson Pablo de Freitas França. Como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, a respeito da prestação de conta anual 2019, ex-prefeito Sabá Medeiros, aprovada com ressalvas. Voto favorável, senhor presidente. E, por fim, te declara voto favorável ao parecer da primeira e segunda comissão, a respeito da prestação de conta anual 2019, ex-prefeito Sabá Medeiros. Então, a conta foi aprovada, acompanhou o parecer técnico do Tribunal de Contas da União, do Estado do Amazonas, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, exercício 2019. Então, neste momento, a gente passa a redação final para que seja publicado o resultado final da votação. 14 votos favoráveis e acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas da União, do Estado do Amazonas, TCE, que aprovou com ressalvas a conta do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, que encontra-se conosco aqui no plenário desta casa. E amanhã, a gente vai ter a pauta de amanhã, é a segunda prestação de conta do Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, relativa ao ano de 2020, do exercício 2020. Neste momento, neste momento, nada mais havendo a tratar, nós damos por encerrada a presente sessão específica para a votação e apreciação de conta do ex-prefeito Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, exercício 2019, aprovada com ressalvas, 14 votos favoráveis, que acompanha o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Neste momento, dando por encerrada a presente sessão e convidando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para amanhã, sessão amanhã, no horário regimental. Agradecemos, senhores vereadores e senhoras vereadoras, público presente nesta casa. Agradecemos às pessoas que residem no município de Manicoré, aqui na sede do município, interior e Santo Antônio do Matupi. Um feliz dia a todos.